Bora aprender como que a gente calcula derivadas de segunda ordem em funções que são produto? Vamos lá, se você não está entendendo absolutamente nada do que eu estou falando, a gente está falando aqui da matéria de cálculo 1, beleza? E geralmente isso aqui é explicado nos cursos de cálculo 1, na faculdade de Física, Matemática, Engenharia, Ciência da Computação, assim por diante que a gente tem aqui no Brasil, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma função f de x igual a x à quarta vezes ex. A gente quer saber a derivada de primeira ordem e a derivada de segunda ordem. Primeira coisa, o que é a derivada de segunda ordem? Derivada de segunda ordem é a derivada da primeira ordem. Então, o que acontece? Eu pego essa função, eu derivo ela, então eu vou chegar na derivada de primeira ordem, que é a f' de x. Agora, se eu tiver uma derivada da derivada, eu vou chegar na derivada de segunda ordem. E se eu tiver a derivada da derivada da derivada, eu vou chegar na derivada de terceira ordem. Se eu tiver, então, a derivada da derivada, 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 eu vou chegar na derivada de quarta ordem e assim por diante, a derivada de quinta ordem, e aí esse negócio estoura, vai lá para sempre, tá? Então, o que eu quero que você entenda aqui? Para a gente calcular a derivada de segunda ordem, nós precisamos calcular primeiro a derivada de primeira ordem. Como a gente calcula a derivada de primeira ordem? Olha aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem um produto de duas funções. A gente tem uma multiplicação de duas funções. Quando a gente tem uma multiplicação de duas funções, nós temos uma regra de derivação própria para isso, que é a chamada de regra do produto. Quando a gente tem, portanto, a aplicação da regra do produto, o que nós vamos fazer? Essa daqui, ó, é a minha primeira função. Eu vou chamar essa função aqui de u, tá bom? E essa outra, e elevado a x, é a minha segunda função. Eu vou chamar ela de v, tá bom? U e v. São os parzinhos da geometria analítica, né? Então, a gente tem aqui, ó, x à quarta vezes ex. Tá, como que a gente faz a derivada de primeira ordem dela? Pela regra do produto, isso aqui vai ser a mesma coisa, que a primeira função vezes a derivada da segunda, somado com a segunda função vezes a derivada da primeira função. Beleza? Tá bom. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos substituir aqui o que a gente tem. U é a mesma coisa que x à quarta, beleza? Derivada da segunda função, derivada de e elevado a x. Derivada de e elevado a x é a mesma coisa que e elevado a x. Isso é uma das propriedades básicas de derivação, beleza? Então, isso aqui é a mesma coisa que e elevado a x. Eu vou ter que somar isso aqui com o quê? Com o v. O v é o próprio e elevado a x, multiplicado pela derivada de x à quarta. Derivada de x à quarta, derivada de uma potência. Derivada de uma potência, eu tenho que pegar esse expoente, ou seja, o meu aqui eu tenho x à quarta, né? Então eu vou pegar esse expoente, trazer ele para frente, multiplicar pelo x, que vai estar elevado agora não a 4, mas a 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Então eu vou multiplicar isso aqui por 4x cubo. Tá, então eu tenho isso aqui. Para completar a minha derivada, então, o que eu vou fazer? Eu só vou deixar eles em ordem, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, esse e elevado a x que está presente nos dois termos em evidência, ficando o seguinte, e elevado a x que multiplica x à quarta somado com 4x cubo, porque aqui eu tinha uma soma, então aqui eu vou conservar o sinal, eu vou ter uma soma também, tá? Então essa é a derivada de primeira ordem. Agora, o que é a derivada de segunda ordem? A derivada de segunda ordem é a derivada da derivada. Então aqui, ó, eu tenho a derivada e eu vou derivá-la de novo. Então, a derivada é essa daqui, ó. Se eu vou derivá-la de novo, eu tenho que derivar tudo esse trem aqui de novo, tá bom? Como a gente vai fazer isso? Eu quero que você preste muita atenção. Novamente, eu tenho um produto aqui. Então, eu posso aplicar a regra do produto. E o que ela fala pra gente? Ela fala pra gente o seguinte. Eu vou chamar aqui agora esse e elevado a x, eu vou chamar de g, tá bom? E esse x quarta mais 4x cubo, eu vou chamar de, por exemplo, h, tá? Então eu vou ter que pegar a primeira função, que é g, vezes a derivada da segunda. Eu vou somar isso aqui com a segunda função, que é o h, vezes a derivada da primeira função, tá? Então vamos lá. F duas linhas de x, que seria a derivada de segunda ordem de x. Isso aqui vai ser igual ao quê? Bom, g é e elevado a x. Então, e elevado a x, multiplicado pela derivada da segunda. Só que aqui, ó, a gente tem um problema, porque na realidade, a gente não tem um problema, não. Eu achei que a gente ia ter que aplicar a regra da cadeia, mas a gente vai acabar que nem precisa. Por quê? Porque aqui a gente tem x quarta mais 4x cubo. Você lembra daquela propriedade de derivação que fala que a derivada da soma é a soma das derivadas? Pois é isso que a gente vai usar aqui agora. Por quê? Porque aqui, ó, eu até mudei de página sem querer, perdão. Eu tenho uma derivada de uma função soma. Eu tenho essa função somada com essa outra função. Isso aqui é a mesma coisa que as derivadas de cada uma dessas partes somadas. Então, a derivada de x à quarta, a gente já viu que vale 4x ao cubo.
E a derivada de 4x ao cubo vale quanto? Mesma coisa, eu tenho que pegar esse 3, multiplicar aqui para frente, então eu vou sobrar com 4 vezes 3, multiplicado por x, e ali isso aqui vai estar elevado a 3 menos 1, que vai dar 2, beleza? Tá, então eu tenho isso aqui, somado com a segunda função, que é x à quarta mais 4x cubo, multiplicado pela derivada da primeira função. Derivada de e elevado a x, por definição, é e elevado a x também, tá? Então, f duas linhas de x vai ser igual ao quê? Bom, isso aqui vai ser igual a e elevado a x colocado em evidência novamente. Tá vendo aqui, ó, o e elevado a x está presente em ambos os termos. Então, vou botar ele em evidência. E aqui, colocando ele em evidência, eu vou ter 4x cubo mais 4 vezes 3, que vai dar 12x quadrado. Eu ainda vou somar isso aqui com aquela outra, que é x quarta mais 4x cubo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui esses termos numa ordem melhor para a gente poder identificá-los. Sobrou, então, e elevado a x multiplicado por... Eu vou botar o x à quarta, que é o primeiro... Que é o primeiro, não, perdão. Que é o que tem o maior grau primeiro. E eu vou somar isso aqui com... Aqui eu tenho 4x cubo mais 4x cubo. Isso aqui vai dar para a gente 8 vezes x ao cubo. E eu vou somar isso aqui com o que sobrou ali dentro, que é 12x quadrado. E está pronta a nossa derivada de segunda ordem. Cara, eu espero do fundo do coração que você tenha curtido essa aula aqui, beleza? Se você curtiu, não se esqueça, escreva aí nos comentários. Escreva nos comentários, dá um likezão aí e compartilhe para aquele teu amigo que está estudando cálculo e que está com problemaço na matéria, não está entendendo nada. Essas aulas aqui podem ajudar ele sim a se desafogar, a desafogar as próprias lágrimas. E se você tiver nesse pé aqui também, pois é, dá uma assistida nas aulas aqui, a gente tem várias aulinhas de cálculo 1 para vocês se deleitearem, que esse assunto é muito bacana. Eu adoro, tá? Pessoalmente eu adoro. E agora fica como desafio, derivem essa função aqui, ó. Ou seja, achem a derivada de terceira ordem e quem conseguir e escrever aqui nos comentários, eu vou ter uma surpresinha especial. O primeiro que conseguir e escrever aqui nos comentários, eu vou dar um material de cálculo gratuito para a pessoa estudar. Fechou? Material meu, no caso, tá bom? Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham curtido essa aula. Dê o seu likezão e até a próxima, beleza? Valeu, falou e fui. E não se esqueçam, tentem resolver essa daqui. E quem for o primeiro a resolver vai ganhar um material de cálculo exclusivo meu. Fechou? Um beijo, um abraço no coração de todo mundo. Valeu, falou e fui.